Atualmente existem cerca de 100 milhões de ações correndo na justiça e cada uma leva em média 10 anos para ser concluída. No meio dessa quantidade de processos, existem milhares de divórcios, acidentes de trânsito, problemas no condomínio. E para tentar agilizar tudo isso, foi sancionada a Lei da Mediação, que dá prioridade à tentativa de se fazer acordos. Se é para enfrentar a justiça, por que não resolver as coisas de forma mais amigável, não é mesmo? Nossa Opinião Livre de hoje recebe a advogada especialista em direito do consumidor, Alessandra Figueiredo, para conversar sobre os benefícios da mediação e da conciliação. Muito obrigada pela sua presença, viu, Alessandra? Obrigada a você. Alessandra, vamos começar explicando qual a diferença entre mediação e conciliação. Então vamos lá. Na verdade, ambos são métodos consensuais de prevenção de litígio. Só fazendo um parênteses, o que nós falamos sempre, toda vez que existe o litígio, ou seja, existe já a briga, já existe a birra, na verdade, a gente fica um pouco mais limitado para tentar, na verdade, conciliar as partes envolvidas. Então, tanto a conciliação quanto a mediação, como eu repito, são métodos preventivos do surgimento desse litígio. Ou seja, nós tentamos que ele não ocorra. No caso específico da mediação, que nós estamos falando que é a lei, na verdade, que foi sancionada, a mediação, ela é um método que, através de um terceiro imparcial, ele tenta, na verdade, facilitar a comunicação entre os envolvidos. Então, é como se estivesse eu, você e um terceiro, que pode ser escolhido tanto por você como por mim, e nós levamos o caso até a ele e ele tenta facilitar essa nossa conversa. Então, ele fala, olha, a Alessandra está querendo falar que é desse jeito, você está entendendo? Você não acha que pode funcionar melhor se for nesse tipo de solução? No caso da conciliação, a gente fala que é mais breve. Então, o conciliador chega, ele intervém também de uma forma imparcial, mas digamos que ele intervém melhor no processo. Ele fala, olha, você não acha que pode ser feito isso? O que você acha? E ele vai tentando dar alternativas para a solução do conflito. Enquanto na mediação, na verdade, é mais uma facilitação da comunicação entre as partes. Quer dizer, tanto na mediação quanto na conciliação existe o conflito. Existe o conflito. Na verdade, essa lei que veio aí, nós entendemos, para tentar desabarrotar o Poder Judiciário, como você bem posicionou, são 100 milhões de ações. É muito lento. É muita coisa. E também, a gente fica falando às vezes, mas o juiz chega lá, tem uma pilha. Eu fui visitar uma vez um amigo meu. Então você mas sentiu. É uma pilha. E você imagina, por mais que ele leia, passa o final de semana lendo, é muita coisa, parece que faltam juízes. Posso falar, não dá vazão. A verdade é que não dá vazão. Então, nós imagina, vamos se abrir concursos, enfim, possibilidades N de servidores públicos, mas se continuar aumentando em uma escala de 8% ao ano o número de demandas, infelizmente o sistema ele vai ter um colapso. Bom, então, mas aí como que funciona? Por exemplo, que tipo de conflito que eu não preciso ir à justiça? Quer dizer, uma briga de condomínio, sei lá, um problema de consumidor, ou até mesmo um divórcio, uma separação, que seria uma coisa um pouquinho maior, né, vamos dizer, no sentido de conflito. Então, só voltando um pouquinho, na verdade, essa lei de mediação, que nós estamos todos muito entusiasmados, né, os profissionais do direito, enfim, todos os envolvidos, na verdade, ela requer que todos os assuntos possam ser resolvidos, até assuntos com a administração pública, com exceção do direito do trabalho, das relações de trabalho. Então, qualquer relação que você imaginar, acidente de carro, como você bem posicionou, condomínio, divórcio, mediação, às vezes, escolar, comunitária, problemas, você falou de condomínio, problemas de vizinhança, claro, direito do consumo. São pequenas coisas que não precisa ir até a Exatamente, justiça. Esse é o intuito. Por isso que a mediação, na verdade, ela se divide em mediação extrajudicial, ou seja, você não precisa ir na justiça, você pode escolher um mediador, alguém imparcial que não esteja literalmente atrelado, mas eu acredito que nós vamos falar disso daqui a pouquinho, e você também tem a mediação no processo. Caso a ação foi distribuída, você pode, obviamente, ter a sessão de mediação para tentar resolver esse conflito também, independentemente de ter uma sentença, de ter uma solução do caso ou não. Mas é uma coisa oficial, Alessandra? Quer dizer, precisa chamar quem? Quem que é o mediador ou o conciliador? Vamos lá, isso é importante. O que acontece? Para você ser mediador ou conciliador, você tem que ter uma formação. Então, no caso da mediação, você tem que ter 2 anos, na verdade, de curso superior.
Uma formação básica, na verdade, pelas normas regidas pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, onde eu sou mediadora formada, onde você vai fazer um curso prático, obviamente não só teórico e prático, perdão, com aulas, com casos, para que você entenda realmente como funciona uma sessão e esteja preparado para exercer aí esse método de consenso. Mas tem que ser advogado? Não necessariamente. Ah, não? Qualquer curso superior. Qualquer curso superior de 2 anos. Ah, eu sou dentista, mas eu quero... Você é psicóloga, eu acho que eu tenho jeito para isso. Dentista, engenheira, você acha que você é uma boa pessoa em comunicação, eu brinco, vem nos ajudar, porque nós estamos precisando. Então, mas aí no sentido prático da coisa, quer dizer, independente de quem for, se não for um advogado, senta, vai tentar conciliar, vai ser o mediador, e aí? Resolvi que a Alessandra está certa. Ok, como é que faz? Então, não tem uma parte jurídica o seguinte, nisso? Primeiro que não tem uma sessão, você pode fazer uma sessão. Vamos falar de um divórcio, por exemplo. É tão difícil, né? Nenhuma sessão, digamos, você resolver. Se você tem filhos envolvidos, se você tem bens envolvidos, então você pode fracionar em sessões. Uma sessão de mediação, 2 sessões, 3 sessões, 4 sessões, obviamente com consenso, com horário marcado e etc. Nessa situação, na verdade, quando você se encontrar na sessão de mediação, se você tiver assistida de advogado, eu também tenho que estar. Isso é obrigatório. E o então, advogado, no caso, você com o advogado, eu com o advogado e tem o mediador. O mediador. Vocês precisam falar, o advogado não tem que falar, eu não tenho o que falar e o seu advogado não tem que falar. Na verdade, a gente só tem que orientar caso aquela conversa tome, na verdade, digamos, um rumo um pouquinho mais técnico. Olha, não faz isso que não é legal, ou isso vai infringir a lei se você aceitar esse tipo de acordo, mas só nesse sentido, muito pelo contrário, porque os advogados que estão ali, eles têm que ir com o intuito de não brigar, de não litigar e de tentar resolver. Em caso seja resolvido, nós chegamos em um consenso da guarda dos nossos filhos, ou enfim, de como vai funcionar a situação, é redigido um termo. Na verdade, esse termo a gente chama de transação, uma transação amigável, é um título executivo, a gente chama, que pode ser levado à justiça depois se ele não for cumprido, que não é o intuito, mas isso acontece. E caso não chegamos a um consenso por qualquer motivo, ninguém é obrigado, vai existir um termo final da sessão da mediação, falando que infelizmente não foi possível a composição. Aí a pessoa tem que partir para um outro caminho, no caso um advogado. Caminho, né, porque na verdade a forma, por exemplo, como você coloca no sentido de divórcio, quer dizer, eu com o meu advogado, você com o advogado, tem um mediador, esse mediador seria o juiz da situação? Na verdade, ele não seria um juiz, porque o juiz, a gente tem a arbitragem que a gente vai conversar agora, digamos que ele tem o poder de dar a decisão. O mediador, ele não tem esse poder. Na verdade, inconscientemente, ele tem que se focar em tentar mediar a situação. Você é um psicólogo. Posso falar? É mais ou menos um psicólogo. Porque você tem que entender a razão dela, olha só o que ela está falando, fica ali no meio. Exatamente. Eu falo que é uma questão pessoal minha, né? Eu sempre falo isso, porque eu sou uma advogada de litígio, mesmo totalmente favorável à conciliação e sempre Você é advogada de litígio? Eu sou advogada de litígio. Na verdade, eu advogo para empresas na área do consumidor, mas o meu sobrenome é conciliação. Eu chego e falo, não, vamos tentar encerrar o processo, olha, a empresa não foi responsável por essa situação, ou se ela foi, ela está aqui para resolver de uma maneira mais célere, mas eu vejo que nessa situação, realmente, o mediador ele tem que ter uma consciência, por isso que ele tem que ser bom em comunicação. Ele tem que ter uma consciência de eu estou aqui para ajudar. E eu estou aqui para evitar esse mal-entendido. Como eu estava falando, eu falo que o maior distanciamento entre 2 pessoas é o mal-entendido. Sempre, o conflito. Sempre, o conflito ele é esse. Então, se chega alguém no intuito de ajudar, ele é um terceiro, imparcial. Não puxa o meu saco, não puxa o seu saco, ele está se inteirando daquela situação. Eu acredito que se torna mais fácil, sim. E já aconteceu, só para a gente terminar essa coisa de separação, já aconteceu de falar, a gente não vai mais separar. A gente está gostando tanto dessa conciliação que nós não vamos mais separar. Acontece muito, na verdade. Quantos casais se separam e depois reatam, né? Eu acredito que isso está muito envolvido aí também com o autocontrole das emoções, né? O litígio, ele mexe muito com isso. O mediador conciliador, ele tem algum poder de julgamento, no caso? Não, ele pode favorecer algum dos lados? Não, zero. Muito pelo contrário. Ele tem que ser imparcial. Isso é um dos princípios das sessões, das audiências, enfim, de conciliação e de mediação. Quer dizer, não pode ser uma conhecida minha. Não, você não pode ter nenhum tipo de relação comigo. Pelo contrário, existe impedimento para isso. Ele tem que ser um terceiro imparcial. Caso contrário, vai acontecer o que a gente está conversando, né? Então, pode ser que eu acabe, até mesmo por saber um pouquinho mais da sua situação, ou tomar partido sem querer. Às vezes isso pode acontecer, por isso que é necessário esse cuidado. Não pode conhecer, no caso,
as vítimas? Não. Não? Não. E senão nós vamos viciar a sessão, digamos, né? Ô, Alessandra, quanto tempo demora esse processo para acontecer? Vamos lá. Na mediação específica, como eu falei, nós temos as sessões. Se a gente está falando de uma causa, não tão complexa, você foi conversar comigo porque eu estou representando uma empresa, porque você tentou lá trocar sua máquina fotográfica 10 vezes e não conseguiu e etc. Eu já vou, na verdade, com um poder, por caso ser simples, de uma solução mais rápida, né? Mais célere. Eu falo, olha, tá aqui, eu vou te mandar outra máquina, eu vou te devolver o dinheiro e a gente encerrou. Então, uma sessão, não sei, talvez, de 20 minutos, meia hora no máximo. Agora, de novo, se a gente está falando de uma briga de vizinhos, imagina? Não resolve lá fácil assim, não. Até você esclarecer, falar, marca a primeira sessão. Todo mundo foi embora mais calmo? Ótimo, vamos para a segunda. Sessões de 50 minutos, talvez, uma hora. E você pode ter 1, 2, 3, 4 limitadas sessões até se chegar ao consenso que não vai se resolver nessa esfera. Porque a gente vê, às vezes, olha, eu fui uma vez só numa reunião de condomínio, nunca mais fui. Senhor. Reunião de condomínio precisa de um conciliador ou de um mediador? Precisa, com certeza. Quem que resolve mais rápido, o mediador ou o conciliador? Então, na verdade, eu entendo, né, que como a conciliação ela se dá, ela pode ser também extrajudicial, judicial, os tribunais, enfim, estão tendo um grande esforço para essas conciliações extrajudiciais dentro dos próprios centros, né, dos tribunais no Brasil, mas eu imagino que são situações realmente diversas. O conciliador ele é mais breve, mais sucinto. Ele, como eu falei, consegue intervir de uma forma mais pontual. Olha, está acontecendo isso. E aí? O mediador ele já vai com mais calma. E qual que é a vantagem da gente procurar um mediador e um conciliador e não ir direto para o advogado resolver? Eu acho que a primeira vantagem é a questão do litígio, né? Que eu te falei do surgimento do litígio. Porque quanto mais se posterga o litígio, pior fica. Na verdade, você mexe com o ânimo da pessoa, ela começa a se sentir dependente de uma situação, de uma decisão do juiz. Já não vem nem mais uma questão se ela está certa ou se ela está errada, porque ela, na verdade, faz questão daquela decisão, o que pode demorar anos. Então, a vantagem, sem dúvida nenhuma, é a celeridade. Realmente... E custos. Porque no judiciário você vai ter a custa processual, você tem custos mais elevados com advogados, sem falar do custo emocional do processo, né? Que esse aí, para mim, não tem preço. Nossa, nem me fala. E no caso de conciliador e mediador, é acessível? Sim, sem dúvida nenhuma. Qualquer um pode... Na verdade, como eu falei, cada um pode procurar, na verdade, porque existe a mediação extrajudicial, que é a mediação, na verdade, privada, ou a mediação judicial, que, na verdade, seria dentro do Poder Judiciário, mas como todas estão regidas por um regramento do Conselho Nacional de Justiça, todos têm o mesmo embasamento. No caso do tribunal, vai, obviamente, existir a tabela de preço, enfim, de custo, e no caso da mediação, também honorários razoáveis, enfim, que vão ser praticados aí por todo o mercado. Alessandra, quanto tempo já está essa lei? Olha, essa lei, na verdade, ela foi sancionada recentemente e ela demora geralmente um prazo de 180 dias para entrar em vacância. Na verdade, para entrar em vigência. Só que todos nós já estamos preparados, já tá todo né? mundo Porque como a gente já sabia, vai dar já certo. tinha o projeto-lei, etc. Nós estamos bem entusiasmados. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo conversando aqui com a doutora Alessandra Figueiredo. Um instante só. O nosso Opinião Livre de hoje está recebendo a advogada especialista em direito do consumidor, Alessandra Figueiredo, para conversar aqui sobre os benefícios da mediação e da conciliação. É uma lei que foi sancionada, mas para que ela realmente se firme, é preciso que as pessoas comecem a se utilizar desses métodos. Como que está hoje a porcentagem das pessoas que acreditam numa mediação ou numa conciliação? Então, vamos lá. Em um recente estudo de uma instituição financeira, nós temos um dado que 70% dos brasileiros são métodos consensuais e extrajudiciais de solução. Então, teoricamente, por esse estudo, se você pega cada 100, 70% se tentasse resolver o problema extrajudicialmente, teria um efeito. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um problema com um banco. O que acontece hoje? Você vai lá e tenta falar com o seu gerente. Aí o gerente fala, sei lá, uma tarifa debitada, um furto, uma saidinha de banco ou qualquer situação. Ele fala, vou tentar resolver. E daí ele não consegue. Aí você liga no 0800, você já não tem mais paciência e nem tempo para o 0800. Você fala, nossa, não resolveu, eu não tenho mais esse valor disponível na minha conta, ou foi algo injusto. O que você faz hoje, você se vale do Poder Judiciário. Você fala, eu não tenho mais o que fazer. Se você tem um advogado na família ou alguma coisa, porque como é que eu vou conversar com o jurídico do banco? Eu não consigo conversar se não for através de um processo. Então, a lei ela vem para isso.
Eu consigo conversar, na verdade, com o jurídico de um banco através de uma sessão de mediação extrajudicial. Mesmo você, no caso você mas mesmo o conciliador não sendo advogado. Mesmo o conciliador não sendo advogado. Ele está gabaritado ou capacitado mediador. A fazer isso. Vou te dar um exemplo do que já existe hoje, independentemente da sanção da lei de mediação, mas infelizmente é pouquíssimo utilizado no caso prático. Hoje os centros judiciários, eles têm os núcleos pré-processuais. O que significa? Você hoje, com o mesmo problema que eu te dei o exemplo aqui, pode chegar, em São Paulo nós temos o nosso Fórum Central. Você chega, senta lá no centro de atendimento do conflito e fala, olha, eu quero abrir aqui uma reclamação pré-processual. O judiciário vai te atender prontamente, vai fazer uma cartinha lá para o banco e vai convidá-lo para uma sessão sem processo. Chama centro de conflito, onde eu vou? Isso, centro de conflito. Eu chego lá e falo, por favor, onde é o centro de conflito? Exatamente. Então, ele vai fazer isso e eu falo até como especialista aí, advogando na área empresarial e defendendo os meus clientes, que eu acredito muito, e a gente tem solucionado números absurdos de conflitos, né, com esse intuito, que ele vai ser convidado, ele vai comparecer e, sem via de dúvidas, ele vai te levar uma proposta de solução. Mas como isso não é comumente utilizado, o que você faz? Você vai lá e distribui a ação, você não utiliza o centro. Então, o centro já existe hoje. Você já entra com ação direto, é isso? Hoje, o consumidor, ou enfim, a pessoa, a parte, entra com ação direta, sendo que ela já poderia se utilizar. Então, na verdade, agora, com a lei de mediação, está sendo falado, olha, você vai ter embasamento para isso, você pode procurar, vai ter validade esse documento que vai ser firmado entre as partes. Depois, se você quiser se valer da justiça, você também pode. Então, eu acredito que vem mais para corroborar mesmo, para reforçar aí essa possibilidade de solução. E o que precisa? As pessoas precisam saber mais? Você acha que falta informação das pessoas para saberem que elas podem buscar os seus direitos apenas na conciliação ou na mediação? Eu acho que existem dois fatores. Eu acho que falta informação, sim. Né? Infelizmente, existe, até por burocracia, uma dificuldade de divulgação de todo esse trabalho, mas o boca a boca sempre é o melhor trabalho, né, de divulgação, sem dúvida nenhuma. E eu acho que existe uma cultura da briga, que eu chamo de cultura do litígio. Então, essa cultura, ela infelizmente é enraizada. Como a gente começou conversando. Então, como eu não consigo resolver, cada ligação que eu faço pro call center eu fico mais brava, eu fico mais irritada. Cada resposta que eu tenho que não se aplica ao meu caso, eu falo, peraí, eu tô aqui há meia hora conversando, você não sabe nem do que você tá falando comigo. Então, por essa cultura, eu nem tento resolver extrajudicialmente. Eu já vou direto pro Poder Judiciário. E, infelizmente, como eu falei, esse conflito só aumenta, esse litígio só aumenta, o tempo, enfim, e a falta de celeridade aí no procedimento judicial, infelizmente. Qual que é a maior procura? A maior procura... De conciliação, mediação, qual é a maior? Olha, eu, no caso, ia assim, eu gostaria até de denunciar o tempo que a gente demora para, por exemplo, mudar alguma coisa numa telefonia, ou então, às vezes, é difícil, então, né? É difícil. Hoje, na verdade, você tem... O Brasil tem órgãos regulamentadores. Você vai ter para o ramo de telefonia a Anatel, então você pode fazer uma reclamação na Anatel, administrativa, claro, sobre alguma empresa de telefonia. Você vai ter a ANEEL, que você vai fazer das concessionárias de energia elétrica. Mas se você me perguntar, como eu estou do lado de cá e também sou consumidora, né? Porque imagina, eu sou consumidora e sou advogada das empresas, eu acredito que a procura de um centro de conciliação hoje, ela é muito eficaz. Para qualquer coisa. Para qualquer coisa. O que eu não posso procurar? Vamos lá, procurar, é mais fácil. na verdade, olha, com exceção hoje enfim, parte trabalhista, não. Parte trabalhista, quer dizer, o cara foi mandado embora, não. Hoje até mediação criminal. Ah, é? Até mediação criminal. Que eu acho fantástico. Fantástico mesmo. Fantástico. Porque... A partir do momento que a pessoa entra realmente com a mediação ou conciliação, ela pode voltar atrás? Pode, sem dúvida Desistir? nenhuma. Ela pode, inclusive, já ter o processo judicial e tentar a sessão de mediação. Ela não precisa... o processo está andando. Não, está demorando muito, Alessandra. Eu não quero mais. Eu quero demorando muito, eu quero resolver. fazer a sessão. Nós vamos pode lá. Retroceder? Pode. Na verdade, o processo ele continua caminhando pela via comum, né, do procedimento. E você resolve isso e você informa no processo. Olha, resolvi. Acabou o processo e agora a gente vai pedir um encerramento da demanda. Isso acontece muito? Acontece, sem dúvida nenhuma. Nós Nós fazemos, inclusive, muitas conciliações. Eu te dou até um dado de todos os processos que eu, profissional, recebo na minha banca, enfim, que eu atuo de advocacia, a qual eu sou sócia, uma média de 20% a 30% nós resolvemos com uma ligação.
Só ali no Chegou o processo, papo. cadastrou o processo, a gente liga, oi, eu sou a Alessandra, prazer do escritório tal, o senhor está com um problema tal, eu tenho essa solução, o senhor não aceitaria uma proposta dessa forma, nós poderíamos encerrar o processo e a gente tem essa margem. Inclusive proposta até quando envolve dinheiro também. Sem dúvida nenhuma, isso é uma das principais. Na verdade, quando a ação é ajuizada, já parte, obviamente, do pressuposto que vão ter custas processuais, ou seja, a parte teve um dispêndio, né? Ela teve aí um gasto. Então, com o profissional da advocacia, então o mínimo que ela quer é ser reembolsada disso, né? E nós combinamos pagamento, que forma pagar, com que data pagar. Ô, Alessandra, em relação, por exemplo, a muitas injustiças, muitas vezes, que acontecem, ou demoras no sentido processual, nós estamos acompanhando agora, ultimamente, as informações em relação às prisões que estão superlotadas, a decisão de maioridade penal ou não. Muitas vezes, esses processos demoram para serem elucidados e as pessoas acabam sendo presas e ficam lá esperando para serem julgadas. Então, esse tipo de ajuda também tem ou não? Então, como você bem posicionou, às vezes a justiça é cega, né? Então, ou ela não tem tempo para ler. A justiça é cega. Muitas vezes você está anos, que tem essa questão, você está anos e anos e anos esperando uma decisão judicial e ela sai contrária do que você imaginou. Então você fala, poxa, se eu tinha a possibilidade de fazer uma composição que não fosse nem tanto para mim, nem tanto para outra parte, ter resolvido isso num tempo muito curto, por que não fazer? Isso é mais um dos prejuízos, infelizmente, da demora da justiça. Porque muitas vezes tem aqui o delegado, tem aqui o juiz, o delegado passou o processo para o juiz não tem tempo para ler e aquela pessoa fica lá presa esperando alguma coisa. Então fica meio no meio do furacão. Isso daí, esse tipo de conciliação, você consegue juntar um delegado ou um juiz? Você consegue mexer nisso? Então, na verdade, você não consegue fazer essa estrutura dentro do Poder Judiciário, com pessoas que decidem. Tá. Mas você pode fazer isso entre as partes, você pode fazer isso entre a vítima e o ofensor. Até porque se ela tirar por qualquer motivo aquela denúncia ou tiver alguma situação de retratação, não será necessário que aquele processo continue. Agora, caso contrário, infelizmente, vão ter que se valer da justiça. Você acha que as pessoas não confiam mais quando é advogado, por exemplo, no seu caso? Eu não sei, um mediador, um conciliador que vai mexer em alguma coisa, eu acho que eu prefiro um advogado, não é? Então, eu acho que é a mudança da cultura. Mas não né? tem um certo preconceito, talvez? Talvez. Eu brinco que a natureza não dá saltos, ela evolui, né? Então a gente de um dia para a noite não vai começar a escolher um outro modelo. Só que a partir do momento que as pessoas começarem a se utilizar, virem que realmente é mais rápido e que é possível realmente você ter essa redução desse litígio, eu brinquei aqui, né? Comumente falando birra, que é o que acaba acontecendo, eu acho que elas vão se despir um pouco do preconceito. Porque, como eu estou falando, todos esses profissionais, eles são capacitados. Então, eles estão sob a égide, digamos, a pirâmide do Poder Judiciário. Eles têm esse treinamento. Um advogado, óbvio, ele vai ter a prática, ele vai ter uma outra forma de conduta, e é muito bom, obviamente, que ele seja necessário, mas ele pode acompanhar na sessão de mediação. Porque se você se sentir inseguro, ele vai estar lá do seu lado. Mas qual que é a formação que ele tem que ter sem ser advogado? Qualquer formação? Qualquer uma. É apenas um curso que ele faz em 2 anos? Absolutamente, é um curso. Na verdade, qualquer curso que ele fizer, ele foi graduado em 2 anos e, obviamente, tiver a capacitação depois regida aí pelo Conselho Nacional de Justiça. Prática e teórica. Eu acabei perguntando e não deixei você responder. Quais são os mais procurados? Os mais procurados, olha, hoje nós temos a conciliação no processo, na verdade. Porque como a lei é nova, e a conciliação pré-processual, como eu bem posicionei, os centros não são, infelizmente, utilizados como deveriam, então as pessoas ficam, na verdade, aquém do juiz que acaba solicitando, nós temos, obviamente, a lei específica no processo civil, a audiência de conciliação para que as partes se encontrem. Mas tem um outro probleminha, quando você chega na audiência de conciliação, se a pessoa já está bem brava, ela não quer se conciliar. Então, muitas vezes ela até recusa. Aí não adianta. Aí não adianta. E o processo vai continuar. Agora, um processo que as pessoas sofrem muito em relação ao processo trabalhista. Por que o mediador e o conciliador não pode se meter nessa área? Então, na verdade, nós somos regidos por um regramento, obviamente, por um ordenamento jurídico, e o CNJ entendeu por bem, primeiro, apoiar a mediação para todas as esferas, porque como trabalhista, nós temos um outro código
Não é o mesmo código que o nosso de processo civil, enfim, tem o Código Penal, é um código, digamos, mais específico, com mais peculiaridades, que eles têm uma preocupação muito grande, como sempre, com a imparcialidade, né, do empregado estar realmente revestido. Então, eu acredito que já vai sair uma lei aí de mediação focada para o âmbito trabalhista, mas acredito que com mais especificidade, com mais Porque detalhes. é o setor que mais sofre, né? Sem dúvida nenhuma. É o setor que realmente mais sofre. Bom, e estão sendo organizados multirões já em relação a isso? Então, na verdade, nós já nos valemos de multirões. Só que o problema, hoje, multirões dentro do Poder Judiciário, né? Então, existem N processos distribuídos e com uma grande preocupação de esvaziamento de pauta, na verdade, né? Para que os juízes consigam dar maior celeridade em casos, digamos, mais complexos ou que realmente necessitem da decisão deles, eles vão lá e agrupam. Nós temos clientes que nós fazemos 300 audiências numa sexta-feira, por exemplo. Nossa. Antecipamos todas as audiências e conseguimos êxito de 80% em acordos, 90% em acordos. Então, essa medida já existe. Mas, repito, para processos judicializados. Tá. O intuito no desafogamento seria a utilização no pré-processual, ou seja, antes da judicialização do caso. Muito bem, então você está bem animada, né? Tô sempre animada. Não, você está bem animada de que isso realmente vai pegar, que as pessoas vão começar devagarinho a entrar nesse processo e conseguir conciliar ou mediar a própria vida e as coisas pequenas. Sabe por que eu acredito? Porque eu acho que não tem caminho. Então, a partir do momento que você começar a ver e você começar a medir esse tempo, essa morosidade, enfim, todo esse conflito, e você tiver situações como sua mãe, seu amigo, seu vizinho, falou, olha, eu fui lá, vai você também. Se você tem um problema com o cliente e tal, ele está atendendo, olha, tem um mediador, procura um mediador, o convide para uma sessão. Eu acredito que é muito provável, pelo menos no que depender da gente, aí dos operadores do direito, Então tá nós vamos ótimo. procurar, sem dúvida nenhuma, esse caminho. Tá bom, Alessandra, obrigada, Tá bom, viu, pela obrigada sua a você, presença muito aqui. E a obrigada. gente já colocou aqui para o público, né? A gente tem mais é que divulgar um trabalho como esse. Sem Obrigada. dúvida nenhuma. Obrigada a você, obrigada. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.